Os materiais que você vai utilizar para fazer este caminho são os fios Duna da Círculo. Nós vamos utilizar essa cor bege claro, que é a cor 7650, 3 unidades dessa cor. Cada novelo ele vem com 170 metros. E nós vamos utilizar o fio Duna na cor marrom mais escuro, que é a cor 7311. Nesse caso, apenas um novelinho da cor marrom mais escuro e 3 novelinhos da cor clara. E você vai utilizar a agulha 3 milímetros para crochetar esta peça. Você vai iniciar o seu trabalho com o fio bege, o fio mais clarinho, fazendo 69 correntes. Nesse caso, deram 35 centímetros de largura. Feitas essas 69 correntes, a gente vai trabalhar agora o ponto fantasia 31. Então, nós vamos pular 3 correntes. Na próxima, nós vamos fazer um ponto alto e mais um ponto alto na corrente seguinte. São 3 pontos altos. Agora, você vai pular 2 pontos da base e no seguinte você vai fazer outro ponto alto. Sobre este ponto alto, você vai trabalhar 3 correntes para subir. Ó. E mais o grupinho de pontos altos que vai ficar sobre esse ponto alto como base. São 3 pontos altos que você trabalha nesse ponto alto, além das 3 correntes que você sobe. Agora, você vai pular 2 pontos da base e no seguinte, você vai fazer um ponto alto e vai trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base seguinte. Vai ficando assim. É só você repetir essa sequência até o final da carreira. Qualquer dúvida, nós já ensinamos o ponto fantasia 31 no site, ele é múltiplo de 8 mais 5. Finalizada essa carreira, que é a primeira do ponto, ela fica dessa forma. Para a próxima, nós vamos subir 3 correntes, virar o trabalho, fazer mais 2 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto da base. 2 correntes, um ponto baixo na terceira corrente daquelas 3 que a gente subia para fazer o grupinho de pontos altos, 2 correntes, e vai repetir o grupo de 3 pontos altos da base, ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhar o ponto fantasia 31, ele vai ficando dessa forma, agora é só repetição. Você vai trabalhar pelo comprimento desejado para o seu caminho de mesa, conforme o tamanho da sua mesa. Aqui para a terceira carreira, você vai repetir a sequência da primeira carreira. O ponto alto para fazer aqueles 3 pontos deitados, você vai fazer no ponto baixo. Aqui nós trabalhamos 96 centímetros do ponto fantasia 31. Então, olha que efeito lindo que dá aqui o ponto no trabalho. Fica um efeito bem elegante, bem lindo nessa cor. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, você termina com aquela carreira que tem o ponto baixo e as 2 correntinhas para ficar reto, para a gente poder fazer agora as carreiras de acabamento. Nós trabalhamos 96 centímetros, porque aí com a carreira de acabamento vai aumentar mais na largura e vai aumentar mais no comprimento também, ficando em torno de 1 metro, 1,3 m, nessa média de medida. E se você quiser ele mais comprido, você trabalha mais aqui nessa parte e depois faz o acabamento. E se você quiser ele mais largo, você tem que começar com mais pontos aqui no início, as correntinhas, e um ponto ele é múltiplo de 8 mais 5. Então, agora vamos fazer o acabamento. Então, a gente termina o nosso trabalho dessa forma, certo? Só que, como a gente quer deixar o direito desses grupinhos atravessados aqui para cima, a gente vira o trabalho, deixa o fio do novelo ali do lado direito, e a gente vai começar dessa forma o acabamento, para que o direito desses grupinhos que estão deitados, eles fiquem para cima, fica mais bonitinho o trabalho. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui, para não deixar acabando direto nos pontos altos, para não começar a fazer a carreira direto ali nos pontos altos. Então, nós vamos começar aqui fazendo 2 correntes e um ponto baixo para cada ponto da base. Aqui nessas 2 correntinhas de espaço, a gente vai fazer 2 pontos baixos
e um ponto baixo no ponto baixo. Ó, ele vai ficando assim. Quando você chegar aqui ao final da carreira, para fazer na lateral, você sobe 2 correntes e aí você continua. Pega ali um pouquinho da alcinha do segundo ponto ali da parte de baixo, para não ficar aqueles buracos na carreira. E você vai colocando 2 pontos baixos em cada lateral de carreira. Se você ver a necessidade de mais pontos baixos, você pode colocar um ponto aqui entre uma lateral de carreira e a outra, naquele nozinho da divisão da carreira. Ó, e você vai fazendo a sua carreira de pontos baixos. Ó. Puxa aquela laçadinha do ponto de baixo que ele não fica buracos ali na hora do acabamento. Depois que você terminar a carreira com pontos baixos, ela vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira e nós vamos trabalhar agora com a cor marrom mais escura. Vamos ali, ó, na segunda correntinha. Fechamos com ponto baixíssimo e arrematamos. Você pode emendar o fio em qualquer ponto da base, subir 2 correntes e trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo agora. Depois que você finalizar a carreira de pontos baixos nessa cor marrom mais escura, ela vai ficar dessa forma. Você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente daquele primeiro ponto, vai arrematar. Agora, nós vamos trabalhar novamente com a cor bege mais clara e depois finalizar com a cor escura. Aqui a gente só vai esconder por alguns pontinhos, que agora a gente vai trabalhar outra carreira sobre essa parte. Então, aqui a gente já pode cortar. Agora, para a próxima carreira, você vai emendar o fio aqui em qualquer ponto da sua base. Aqui a gente vai fazer um nozinho para prender. Você vai subir 5 correntes. 3 para o ponto alto, 2 para o espaço e mais um ponto alto nessa mesma base. Vai pular 2 pontos da base e vai repetir. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Pule 2 pontos, repita. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Para toda a carreira. Quando você chegar aqui no canto, para virar com os pontos V's, você vai fazer um ponto V triplo aqui no canto. Então, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Depois pula 2 pontos e continua normalmente com um ponto V simples. Quando você chegar aqui no canto, você vai virar com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Nas pontas, ao invés de você pular 2 pontos entre cada ponto V, você pula 3 para não ondular. Então, aqui nas laterais, a gente pulou 2 pontos entre cada ponto V. E aqui na ponta, a gente pula 3 pontos para dar um espaço maior, o V ficar mais esticado, senão ele vai acontecer isso, ele vai ondular. Quando você terminar essa carreira com o ponto V, você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto, vai arrematar, que a gente vai cortar esse fio. Você deixa ele aqui no meio, passa por 2 correntinhas, porque a gente vai trabalhar agora outra carreira e a gente esconde ele com os próximos pontos. Nessa próxima carreira, você vai pegar a cor marrom agora, mais escura. E a gente vai trabalhar da seguinte forma, pode começar até um pontinho antes, ó, uns 2 pontinhos antes aqui, para não começar direto lá, depois a gente só esconde. Você vai subir 3 correntes no meio do ponto V e vai trabalhar mais 5 pontos altos. 3, já temos aqui o quarto, o quinto e o sexto, são 6 pontos altos no grupo. Vá até o próximo ponto V e prenda com o ponto baixo. Vá no próximo ponto V e repita os 6 pontos altos.
3, 4, 5 e 6. Vá no próximo ponto V e prenda com ponto baixo. Aqui você pode regular a quantidade de pontos no grupinho. Se você tem um ponto muito apertado, você pode colocar 7 pontos. Se você tem o ponto mais frouxo, a tensão do ponto, aí você vai adaptar, vai fazer com 6, como nós estamos fazendo aqui, ou com 5 até. Mas o ideal é que você, observe a tensão do seu ponto. Com 6, ele vai ficar retinho. Mas aí você faz alguns grupinhos e observa o resultado. Agora você vai trabalhar dessa forma para toda a carreira. Para você virar aqui no canto, você vai virar com 12 pontos, o dobro dos grupinhos das laterais, Então, aqui no canto, você vira com 12 pontos altos, continua normal a sequência. Quando você terminar a carreira com o fio marrom, essa última carreira, você vai terminar com um ponto baixo e vai fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente do primeiro ponto feito da carreira. E vai arrematar. Então, o acabamento, ele fica assim. Aqui as pontas e as laterais. Agora, você vai pegar uma agulha, de tapeçaria, ou pode ser agulha de crochê também, se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema. Dá para fazer o acabamento com agulha de crochê também. Só que para puxar o fio aqui para trás, com agulha de tapeçaria fica mais fácil. Você vai puxar o fio aqui por dentro dos pontos. E depois você vai cortar. Com agulha de tapeçaria você consegue esconder mais aqui, fazer um pontinho de arremate e continuar. Aqui nós já terminamos o nosso acabamento. Só que agora a gente tem que utilizar aquela nossa dica do ferro a vapor para engomar levemente a nossa peça, deixar com um aspecto mais bonito. Então, você vai pegar um paninho, vai umedecer, colocar sobre a sua peça e passar o ferro a vapor sobre o paninho, não sobre o crochê, senão queima. Então, é esse acabamento final que você vai dar agora no seu trabalho. Depois que você utilizar a nossa dica do ferro a vapor, o acabamento está finalizado e a sua peça está concluída. Parabéns!